Olá, gente! Boa noite! Aqui, finalzinho de tarde em Michigan, porque a gente está agora 2 horas antes, e boa noite já, definitivamente, aí no Brasil. Eu estou especialmente feliz de estar aqui hoje, que não é segunda-feira, hoje é quinta, mas por uma razão especialíssima. Hoje eu vou bater um papo com os meus amigos, né? Porque apesar de eu ter só um amigo aqui comigo, eu tenho outro que é responsável por essa grande iniciativa da Climb. Mas antes, deixa eu explicar aqui o que está acontecendo, né? Para vocês que me seguem, eu não tive a minha live na segunda-feira, porque eu venho sentindo muitos sintomas do Covid há mais de 10 dias. E nesse final de semana, mais especialmente na segunda-feira, eu realmente comprovei que estou com Covid. Então eu tive que ir para o hospital na segunda-feira, porque estava com muita dificuldade para respirar, mas fui tratada. Eu sou abençoada por ter acesso à saúde, por ter saúde, e hoje eu estou aqui me recuperando. Não se preocupem, eu estou conseguindo falar hoje, coisa que eu não conseguia falar ontem. Tenho sim uma pneumonia, mas sou abençoada porque tenho tratamento. Estou no conforto da minha casa, medicada e recebendo a maior medicina, né, como se diz aqui em inglês, o maior remédio que eu podia receber, a oportunidade de estar aqui. Essa pandemia, gente, foi uma grande reviravolta na minha família, como foi para milhares e milhares de pessoas por esse mundão de meu Deus. No início dela, eu perdi a minha sogra, 17 dias depois, eu perdi o meu sogro, no mês seguinte, eu perdi o emprego. E, mesmo assim, a minha espinha não se dobrou. E eu só tô te contando isso porque hoje eu passo pela doença e o meu espírito continua intacto. Então, para vocês, meus amigos que falaram, Tati, você vai fazer essa live mesmo assim? O que eu quero te dizer é resiliência, a gente tomba, mas não cai, cuide-se, proteja-se, mas mantenha o seu espírito em pé, porque é ele que segura a gente. E esse é o espírito do coach também. Foi por isso que eu insisti, porque agora eu tenho dois novos amigos, dois Marcos, um deles vai se apresentar aqui, que está lançando a plataforma Climb hoje, no dia do coach no Brasil. Porque coaching é resiliência, é uma profissão seríssima, e o Marcos vai explicar para a gente aqui por que eu fiquei tão apaixonada pela plataforma e porque eu fiz questão de estar aqui hoje. Então, com vocês, e boa noite, gente. Tô vendo aqui um bocado de gente, só para vocês saberem, antes de eu trazer o Marcos, a gente está ao vivo hoje no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Então, com vocês, Marcos Lemos. Eu posso estar falando devagar, mas o meu humor continua intacto e as minhas palminhas também. As palminhas são o máximo, Tati. A gente estava aqui conversando antes, né? O máximo. Marcos, quem é você? Uau, que pergunta, assim, logo de cara, né, Tati? Vou me apresentar aí para o pessoal. Eu sou uma pessoa que, primeiro de tudo, já que a gente está falando em coaching, eu acredito no ser humano. Acredito na superação de cada um e quanto cada um pode se dedicar para atingir os seus próprios objetivos, né? Eu acredito também muito em trabalho de equipe. Ao invés de falar assim de formação, tudo, vou falar sobre aquilo que realmente eu acredito, né? Eu acredito em trabalho de equipe. Acho que o trabalho de ninguém consegue avançar sem um trabalho de equipe bem definido. A Climb hoje é um exemplo disso. A gente vai falar bastante durante o nosso bate-papo, né? Falando um pouco de formação agora, então, eu sou engenheiro de formação, tenho mestrado na área de engenharia, é, tenho certificações de gestão de projeto pelo PMI. Tive o grato prazer de crescer numa grande multinacional profissionalmente, né, crescer profissionalmente, me deu muitas oportunidades, não só do ponto de vista de liderar equipes, como também liderar equipes em outros países, né? Inclusive, é um ponto interessante para as pessoas que estão nos vendo, né? E no momento, eu estou aqui no México, e uma das razões de estar aqui hoje também é também pensar no braço internacional da Climb. Já estamos planejando esse braço internacional da Climb. Do ponto de vista de coach, né, pensando no coach, eu venho trabalhando e apoiando
não só profissionais, como também muitas empresas, já de uma forma mais formal, assim, perto de 10 anos quase. Então, isso me dá quase 5.000 horas aí de atendimento, um pouquinho mais, talvez. Então, é um prazer estar aqui. Eu te agradeço e esse sou eu, aberto a perguntas. E olha, antes de eu te perguntar o que é a Climb, né? Eu quero te dizer que tem um bocado de gente legal aqui, ó, te desejando sucesso. Correu tão rápido aqui, ó. Tem um monte de boa noite. Oi, Cíntia. Oi, Ana. Oi, Domingos. Carlos Menotti Decker. Marcos Sucesso, ele mandou aqui para você. Renato Sardinha. Cristina Rodrigues. Olha só, boa noite, amigos e colegas. Oi, Tati, como anda? Que delícia! Isaías Filho, boa noite. Esse é o Marcão. Gente, isso aqui é para participar. Por favor, mandem suas perguntas, né, para o Marcos, para ele responder, e eu vou trazendo para vocês aqui tudo o que vocês quiserem saber. Eu estou Obrigado muito pelo carinho, honrada, pessoal. estou muito honrada mesmo por você falar de desenvolvimento de pessoas, por você falar de uma profissão que precisa de gente desenvolvida, que precisa de gente preparada e da iniciativa, né? Porque só a formação ela não é suficiente para nos sustentar na profissão. Então, o que é a Climb? Bom, vou falar um pouco da Clé. Primeiro, assim, Tati, hoje é um dia especial. É um dia especial para nós e a gente vê que é um dia especial para o mercado, para o mercado de coach. A Climb hoje, ela é um ambiente de negócios para o coach. Se a gente for pensar friamente, o coach como empresa, ele tem uma gama muito grande de atuação. E a gente, e como qualquer empresa, né, claro, ele surge desde o momento da prospecção, ou seja, quando eu tenho que buscar o meu cliente, tenho que tentar vender meu serviço, grande desafio, e até o momento em que eu tenho que gerir meu negócio. É no final do dia. Ah, é o coach, o fulano de tal é coach, o Marcos é coach, a Tati é coach, mas no final do dia é um negócio. E esse negócio, entre nós, dá trabalho, dá trabalho. Então, nós, Climb, nós estamos aqui para ajudar esse dia a dia, e ajudar desde o momento em que nasce, né, em que nasce essa prospecção inicial e até a gestão do negócio, não vou dizer final, até a gestão completa do negócio. E para isso a gente trabalha no nosso ambiente, na verdade são duas frentes de trabalho, basicamente. Uma que nós chamamos de engage. O Engage, ele é um ambiente onde o coach vai se conectar com o cliente dele, essa conexão, essa união. E o outro é a plataforma de gestão. E a grande sacada que a gente vê da plataforma de gestão também é continuar, é aprimorar, é fortificar esse engajamento mais ainda entre o coach e o coach. Uhum. Então, o que a gente deseja, né? O que a Climb tem como grande desejo, se eu puder resumir o que é a Climb? A Climb é o braço digital do coach, desde o momento em que ele tem que vender o serviço dele até a gestão do próprio negócio. Eu quero dizer para você que eu vejo a Climb, se você me permite, muito mais do que a gestão digital do coach. Pela minha própria experiência, né? Eu comecei a viver com coaching profissionalmente em 2013, né? E como foi que isso aconteceu? Em 2012, eu trabalhava como gerente regional de vendas ainda no Brasil, por uma grande multinacional de TI, uma empresa espetacular, da qual eu tenho muito orgulho de ter pertencido e me sinto pertencendo para sempre, porque as empresas são feitas de pessoas e são pessoas que estão na minha vida, né? E eu, como trabalhava como gestora de vendas, eu sentia que existia muita ausência de treinamento para os profissionais da área comercial, né? Era muito, vamos correr atrás de resultado, correr, correr, e pouco treinamento, pouco coaching. E por causa de um treinamento que eu fiz na Columbia University em Nova York na época, ainda lá no Brasil, né, morando lá, eu entrei em contato com o coaching da maneira como a metodologia acontecia aqui nos Estados Unidos, né, que foi onde nasceu o coaching. E eu descobri que aquilo de fato poderia ser um meio, um a um, para de fato desenvolver uma pessoa de fio a pavio, né? Porque treinamento, que também é uma área na qual eu atuo, né? Atuava muito mais antes, ela é algo que a pessoa vai lá, bebe da fonte na sala de aula,
volta para sua empresa, para sua casa e fica por ela, engavetar a apostila ou continuar se desenvolvendo e continuar bebendo naquela fonte. Mas a gente sabe que 20% do que é dito em sala de aula é o que a gente tem a capacidade de absorver como seres humanos. E infelizmente, como a vida come a gente pelas pernas, a pessoa às vezes engaveta de vez a apostila e todo aquele investimento, aquele treinamento se vai. O coaching não. O coaching ele é muito próximo, ele é longo termo e é de um para um. Então a chance do desenvolvimento ela é muito mais profunda. E estou contando essa minha história por quê? Porque você disse que a Climb ela é o braço digital. Eu diria que ela é a plataforma muito mais do que digitalmente falando, porque quando você começa no negócio de coaching, você passa por uma formação, você sai com a ilusão de que o coaching ele vai ser simplesmente sentar para fazer a sessão e tocar a sua vida e viver daquilo. Coaches são pessoas que têm famílias, que precisam ser alimentadas, ou a si mesmo, não importa se você vive sozinho ou sozinha. E aí a gente se desilude muito rapidamente, porque você vai lá, faz sua sessão primeiro sem fins lucrativos, né? Pro bono, aí você Pro consegue um bono. cliente aqui ou outro, mas muitos coaches, eles não têm a formação de vendas, que no caso eu tive de ter, não tem essa pegada e não tinham a Climb, porque você precisa sustentar a sua formação e fazer o coaching virar um negócio, para que você daqui a 6 meses, um ano, não se desiluda e fala, poxa vida, coaching não dá em nada mesmo, ou não marque o mercado de forma negativa, ou não marque a sua vida de forma negativa. Porque sim, é possível viver de coaching, certo? É isso mesmo, Tatiana. Assim, tô espantado, é isso mesmo. Eu penso igualzinho. Eu também, a gente começou mais ou menos perto a carreira, então eu estava em 2012, mais ou menos nisso, oficialmente como coach, né? E as dores eram gigantescas. E esse background que você trouxe realmente faz todo sentido, todo sentido. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Então a gente precisa entender, se você que está acompanhando o lançamento da Climb hoje, que está aqui com a gente, ou que está assistindo isso depois, saiba que o coaching ele é uma profissão que, de fato, ela precisa de muito estudo e dedicação, como a Paty Rogeri, lá da Califórnia, comentou agora. E também precisa de muita organização, gestão de tempo e uma plataforma que possa te ajudar a concentrar todas as coisas para que você gerencie esse negócio. Porque antes de ser coach, você vai ser um empreendedor, uma empreendedora. E nem sempre a gente aprende a empreender, né? Então a gente fala, É eu vou ser verdade. coach porque eu tenho talento, ou porque eu acho que pode ser um meio, porque eu não gosto do que eu faço hoje e eu acho que eu vou ser mais feliz assim, ou porque a vida me empurrou, né? A gente está em plena pandemia, muita gente perdendo emprego. Como eu disse para vocês, eu perdi também o meu emprego recentemente, já me recoloquei com a graça, né? Mas você pode querer usar o coaching como uma nova profissão, mas não é simplesmente fazer a formação e tentar por si só. Você tem apoio, né? Por que vocês estão Exatamente, lançando Tati. a Climb, se for pensar nesse contexto que eu te falei? Olha, Tati, assim, está tudo conectado com o que você trouxe. Eu, como comentei, né, a minha formação, formação oficial, porque isso é interessante que você trouxe da experiência, né? Eu já tive a experiência anterior, inclusive na parte de gestão, e pensando em certificação e trabalho como coach desde 2012, né? Naquele momento eu comecei part-time, como a maioria dos coaches começa, né? Poxa, será que dá para mim? Será que dá certo? Será que a coisa vai dar certo? Será que eu consigo viver de coach e tal? Foi interessante porque eram trabalhos de final de semana, basicamente, ou fora do horário normal de trabalho, quer dizer, mais à noite, por aí. Que a minha esposa não ficava muito feliz, assim, pela, Ai, né, meu pela Deus. falta, mas, inclusive, ela ficava muito feliz pelo desenvolvimento, pelo próprio desenvolvimento. Me apoiou bastante. E o grande desafio que eu tinha, Tati, assim, trazendo um pouco para o ambiente que a gente tem hoje, eu tinha esse desafio que você trouxe. Eu, naturalmente, sempre fui um cara que trabalhou em operações. Né? Apesar da gestão, era uma gestão de operações. Minha habilidade de vendas naquele momento era, assim, onde eu começo? Ao ponto. Quer dizer que se eu fizer uma página na web é suficiente, né? Vai começar a chover cliente. E não é nada disso. A gente sabe que não é nada disso. Né? Tem que ter muito trabalho, tem que ter muita habilidade, precisa de gente
qualificada para poder te apoiar, para poder te contribuir com a sua carreira, por aí vai. Então, o desafio não estava só em buscar cliente. Poxa, emitir uma proposta. Eu estava acostumado a emitir proposta no meio corporativo, e falava assim, tá bom, mas agora tem que emitir uma proposta no meu trabalho, né? Como que faz isso? Você começa a buscar pessoas que podem te ajudar, que podem te dar alguma referência, alguma coisa assim. Começa assessores. Então, poxa, onde que eu vou guardar esse assessor? Eu ponho aqui na nuvem. Poxa, mas isso aqui eu acabei de compartilhar com a pessoa via foto. Aí isso daqui eu anotei no meu caderninho. A realidade, Tati, era o seguinte: quando eu tinha que juntar todas essas informações e gerar um relatório ou gerar um feedback para o meu cliente, era um caos. Me transportava assim para uma que eu te falava, não, agora eu tenho que parar para poder preparar os relatórios. Então, a gente vê essa oportunidade da Climb nesse âmbito de poder contribuir com o coach, não só contribuir de uma forma passiva, mas a gente quer de uma forma ativa contribuir com o coach. A gente quer que o engage, por exemplo, seja um ponto onde realmente eles vão se conectar com os coaches qualificados. Esse é o grande ponto. Uhum. Então, assim, a Climb hoje, ela é um sonho realizado. Essa é a verdade. Assim, estamos só no primeiro dia, estamos no dia do lançamento, mas é um sonho realizado, porque a gente está querendo resolver as dores do coach, focar nesse mercado realmente e contribuir cada vez mais para a carreira. E quem sabe a gente tenha mais e mais coaches nesse mercado conseguindo viver de coaches, por exemplo. Uhum. Olha só, a J. Camacho aqui, ou a J. Camacho, acabou de dizer: plataforma de encontro e acompanhamento entre coach e coach. Show, sucesso. Então, esse é o Engage, né? Como você acabou de falar, uma plataforma onde você, como coach, vai ter a oportunidade de ter lá o teu marketing, o teu perfil. Eu já naveguei lá, tive o privilégio de ser convidada para fuçar lá e ver como é que tá. Então você coloca o teu perfil, você coloca o teu estilo, os teus dados, as tuas redes sociais e a partir daí tudo começa. Para as pessoas que querem, que têm interesse em você. Eu acho que a gente deve falar sobre nicho também. A nossa live hoje não tem o objetivo de te ensinar o que é coaching, mas eu acho que a gente pode, para as pessoas que não são coaches e que falam, poxa vida, é possível, né? Então a pessoa te encontra pelo teu nicho, da maneira como você quer, mas por trás, né, atrás do engage tem muito mais, né, Marcos? A gente está falando do apoio, né? Daquele pequeno empreendedor, né? Porque quando a gente começa como coach, a gente é o contador, a contadora, a entregadora de comida, a pessoa que faz o marketing, quem faz a proposta, quem prospecta o cliente, quem fecha o cliente, quem faz a sessão, né? Então, Exatamente, exatamente. você contou um pouco do que é o Engage, se quiser conte mais, por favor, mas conta aí como é que está a plataforma de administração do negócio de coaching dentro da Climb. Nossa, assim, Tati, é difícil falar, né? Porque vem trabalhando nisso já há bastante tempo. Mas eu diria assim, ela é muito completa nesse sentido. Quando a gente fala de administração, começar só dar algumas pinceladas, né? Por exemplo, algumas pessoas não estão habituadas com o termo CRM, né? Então, quer dizer, eu consigo ver o que significa o CRM. Na verdade, é o funil de vendas. Qual é a jornada do meu cliente desde o momento em que ele entra em contato comigo. Então, a gente tem isso lá na Climb. Uma das funcionalidades que a gente tem, por exemplo, na área de propostas, pode acompanhar desde o primeiro contato que o cliente fez com você, através do Engage. A informação ela vem para dentro da plataforma, e dentro da plataforma, você consegue, vou fazer um follow-up, vou acompanhar. De repente, vou fazer uma sessão gratuita para poder acompanhar, uma sessão master gratuita, que a gente chama, que é o primeiro ponto, por isso que a gente chama de master, né, de contato. Poxa, legal, agora ele quer uma proposta. Que proposta eu faço? Caramba, você pode ir lá no conteúdo O e que, que tem é isso? modelos de proposta para você trabalhar. Então, até o momento em que ele vira seu cliente. Quando eu falo, por exemplo, uma outra área da plataforma, a área de conteúdos, eu consigo subir conteúdos, eu não preciso ficar com o meu conteúdo disperso na nuvem. Ele está organizado em forma de diretório. Lá dentro do conteúdo você consegue criar as suas, para quem não sabe, existem assessments que se chamam rodas, por exemplo, rodas personalizadas, então você pode criar a sua própria roda. Você pode criar formulários customizados.
você pode compartilhar um vídeo, uma foto, você pode um artigo que você acha interessante, quer compartilhar com o seu cliente. Então, e aí, putz, se eu for ficar falando dos detalhes aqui, a gente não vai sair daqui hoje, tá? Mas, assim, pensando nisso, a gente tem a parte de acessões, efetivamente, claro, né? Isso é o coração da plataforma, gestão financeira, relatórios gerenciais, pensando numa empresa, Quero falar disso. né? Então, legal. Assim, e claro, e tem a vida do coach, ele pode ir lá dentro criar um website para ele. Quer dizer, poxa, eu não sei criar um website, não sei por onde começar. Existem hoje, só hoje, depois tem um pouco mais, em breve, mas 4 modelinhos de website que podem ser escolhidos pelo coach, já para deixar disponível na web, desde o momento em que ele assina a plataforma. Você pode trocar mensagens com o seu coach, porque ele também tem acesso do outro lado Uhum. da plataforma, via um chat. Então, assim, é uma plataforma completa com o objetivo de facilitar o dia a dia do coach. Esse é o grande ponto que a gente quer trazer. E você foi brilhante no que você trouxe, quer dizer, o coach ele tem que estar focado naquilo que ele faz bem, que são as atividades, que são promover o crescimento, desenvolvimento humano, promover o apoio à realização do objetivo do cliente dele. Uhum. Então, tudo isso que permeia como um negócio acaba tirando o tempo dele para poder se dedicar ao coach ou se dedicar ao seu autodesenvolvimento. É o que você Uhum. trouxe. Olha, antes de eu puxar aqui porque você falou e falar sobre finanças, né, que eu falei que eu quero falar, olha só, o Marcelo falou aqui que eu já puxei o comentário. Marcelo Cardoso, adeus caderninho, a Climb chegou na hora certa, parabéns pela iniciativa. Olha, o Wellington, que está É lá isso na aí. Califórnia também, ó, um amigo muito especial. Amo isso, quando a tecnologia vem para descomplicar nosso dia e ajudar o coach a focar no coach. É É, isso. a Cláudia, olha aqui que máximo. Sabe aquele coach que acabou de se formar e fala: e agora? Quem poderá me ajudar? Cláudia, não é mais Chapolin Colorado, é Climb. Olha só, eu quero falar sobre a questão do lado financeiro, né, que a Climb se propõe a apoiar aí, porque eu acho isso super importante. Mas quero lembrar também quando eu comecei, né? Uma das coisas que eu escuto você falar sobre a Climb que mais me cativaram quando a gente começou a falar sobre o seu projeto, né, e o seu xará também, e vocês gentilmente vieram aqui no Tati Talk para fazer o lançamento hoje, né? O que mais me chamou a atenção é que eu sou uma coach pela minha personalidade, pelas formações que eu tive, né? As minhas formações são de Tóquio, no Japão, daqui dos Estados Unidos e também tenho uma formação no Brasil. Eu sou muito pragmática, né? Então, hoje eu atendo gente muito para iniciar no empreendedorismo, além de líderes, né? Mas eu comecei a atender pessoas de vendas, porque naturalmente o meu networking me levou para aquilo. O pragmatismo da Climb é o que mais me chama atenção, porque eu acho que a gente não pode, como eu disse no início, e não vou chover no molhado, achar que porque você é um bom coach, uma boa coach, você vai viver de sonhos e de que as pessoas vão se apaixonar por você, porque você pôs um post nas redes sociais, que elas vão te seguir e que isso não requer trabalho árduo, né? Existe trabalho de prospecção, que obviamente é diferente de um trabalho de cold call, né, que você liga atrás de alguém. É muito mais marketing de conteúdo, é muito mais você criar reputação para o seu nome. Isso é fundamental para iniciar numa carreira de coaching. Ter o seu nicho, né? Dizer, apesar do coaching ser uma metodologia, então você pode fazer coaching com alguém do que você bem entender. É uma metodologia. É diferente da mentoria, que de fato você é especializado naquele tema de interesse. Eu posso ser uma mentora de líderes de vendas, porque eu vivi 23 anos nessa indústria. Eu não posso ser uma mentora de um dono de laboratório de patologia, por exemplo. Mas eu tive 2 clientes donos de laboratório em coaching, porque coaching é diferente de mentoria. Mas isso pode ficar para uma outra live, né, Marcos? O que eu quero dizer Você que é, sabe, Tati, nossa, é super informação super importante para todos, eu acho. porque é Tem muito coaches, diferente. mas vale a pena explorar Não, um porque a pouquinho gente sim. tem aqui, ó, o coach, que é a mãe de Opa, todos, e a gente tem o mentor, que é o pai de todos. E aí a gente tem o cliente aqui no meio, ó, que de vez em quando se comporta que nem um bebê. Mas para ser cliente de coaching você não deveria. O que eu quero dizer é assim, você pode ser só mentor ou mentora, você pode ser só coach, mas você pode ser as duas coisas, né?
E isso é uma perfeito. outra história. O que eu quero dizer é, o pragmatismo da Climb, como eu disse, ele me chamou muita atenção e ele poderia ter encurtado a minha evolução lá atrás, né? Agora falando sobre questão da parte financeira, que eu acho que é a mais doída, quando você quer se jogar num novo empreendimento, né? Não sabe ao certo quanto você vai fazer, porque quando a gente sai da formação, algumas pessoas dizem, não, você vai fazer R$ 3.000, uma sessão, US$ 3.000 numa sessão, você vai viver com o mesmo salário que você vive hoje, quando tem gente que quer deixar a sua atual profissão. Não é bem assim, né? Existe todo um preparo de capital de giro, existe um preparo emocional, existe uma porção de preparo. Me fala disso, Marcos. Esse realmente é um grande desafio, na verdade. Eu acho que tá muito envolvido, assim, quando a gente fala sobre. É como um engenheiro, por exemplo, ou um advogado, ou qualquer profissional de qualquer outra área de atuação, né? Você sai da faculdade com aquela ideia de, poxa, agora vou ganhar um baita de um salário, vou viver numa bela casa e esperar cair do céu, né? A gente sabe que não é assim, essa não é a realidade, né? Então, são poucos aqueles que conseguem chegar no nível desses valores, por exemplo, que você deu o exemplo, tal, que a gente fala muito, né? E claro que está muito voltado ao autodesenvolvimento, está muito voltado ao quanto ela ganha de experiência, ao quanto você ganha de nome, ao quanto você se destaca no mercado, e por aí vai. O profissional que está com essa formação fresquinha, né? Como uma das pessoas comentou, agora sai da. Puxa, agora eu sou coach, né? Agora eu vou detonar, posso cobrar o que eu quiser na minha sessão, tal. A gente sabe que pode até ser em um dia, não tô, né, ninguém está aqui para criticar ou para comentar sobre ganhos aí por sessão, né? Não é esse o ponto. Se o trabalho é com qualidade e está ajudando as pessoas, por que não? Né? Uhum. Não é um caminho rápido, não é um caminho simples. Então, eu vejo que nós temos esse potencial de poder apoiar nesse caminho, sabe? Quer dizer, poxa, quanto que eu preciso para viver? Quantos clientes eu preciso ter? Qual o tamanho da minha agenda em questão de clientes para eu poder realmente ter a minha ganância, como se diz, meu ganho, né? Para poder fazer a sustentação do meu dia a dia, da minha família, por aí vai. Então, não é algo simples, não é algo simples, você não pode se iludir, né? Ninguém está no País dos Países das Maravilhas, mas é possível e a gente está para contribuir. Esse é o grande ponto. Quando a gente fala, por exemplo, eu estou aqui falando bastante do Engage, falando da plataforma também, porque são várias plataformas dentro de um único cenário, né? Mas o Engage está aí para isso, para poder dar visibilidade para o coach. Você falou de vários nichos de atuação, por exemplo, no começo. Então, para quem é leigo ou não conhece esse termo nicho, nichos são como segmentos de trabalho, onde ele melhor atua, onde ele melhor pode contribuir com a vida do cliente, do coach. Então, é, cada nicho tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de De atuação. abordar. E a ideia nossa é fazer com que a pessoa se destaque naquele nicho que ela atua. Ela não precisa ficar buscando outros nichos ou outras ideias só porque um determinado nicho está melhor em determinado momento, no outro não. Uhum. Quer dizer, Não, o coach de saúde tem um grande ponto importante, o coach de carreira nem se fala, poxa, por aí tem um mundo aí pra gente falar. e sabe que que eu acho legal você falar que a pessoa não tem que ficar procurando os nichos ou tal, ou indo para um nicho que está na moda, né? Eh, as pessoas fazem isso muitas vezes porque elas meio que entram no desespero, né? Porque elas querem muito que dê Exato. certo, elas botaram um bom dinheiro em formações, elas dedicaram tempo, elas envolveram as pessoas que estão ao entorno delas, todas as pessoas que suportam elas ou eles, nessas pessoas batalharam por isso. Então, o que é importante, que eu acho que a Climb vai nos ajudar a partir de agora, se você tem um apoio, se você não está sozinho, porque veja, gente, a profissão de coach ela é muito solitária, né? Você faz sua sessão com o seu cliente, ela é 100% confidencial. Vamos lembrar que a gente não é uma profissão regulamentada, mas nós somos regidos pelo International Coaching Federation, que está em quase todos os países. Então, você tem um código de ética. Você não pode sentar na mesa com seu marido, sua esposa, o seu significant one, não consigo me lembrar aí em português,
E falar: olha, hoje eu conversei com o Marcos Lemos, ele me disse que ele está pensando em pedir as contas e eu não sei o que fazer. Não existe essa possibilidade. Então a Climb, ela é o suporte, né? E o Marcos talvez pode explorar quais são aí as ideias para o futuro, sem querer soltar aqui um spoiler, para que você tenha com quem se apoiar e que você tenha como planejar o seu negócio. E eu estava falando de nicho, que você possa de fato seguir o nicho que você tem paixão, né? A minha paixão é liderança e vendas. Eu desde o início eu estou nesse nicho e eu não abandonei, porque eu tive a grata sorte de ter construído um networking muito forte antes, de ter me preparado antes, porque eu já tinha sido empreendedora antes, então foi um benefício que eu tive. Mas eu vou te falar, da formação que eu fiz no Brasil, Marcos, se eu te disser que 90% das pessoas que se formaram comigo hoje não atuam mais como coaches, é um número verdadeiro. E é triste, porque tinha muita gente competente, mas que não tinha esse apoio. Deixa eu trazer algumas coisas aqui. A Lia falando, desejo muito sucesso à Climb, muito interessante a proposta da empresa. A Marília, que está assistindo a gente pelo LinkedIn, ó, porque a gente está ao vivo no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Ela falou, muito bom, Tati. O processo de coaching é algo muito sério, na minha opinião, a forma mais valiosa de desenvolvimento atualmente. Uma jornada para a vida. E o Alexandre Martins, sempre bom te ver e aprender com você mais com você, Marcos, que está aí assistindo a gente pelo YouTube. A gente estava falando sobre nicho, né? Você começou a falar sobre isso. A Climb, ela está focada no nicho específico de coaches ou não? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, Tati. A ideia da Climb, ela é ser totalmente transparente. A gente, a forma como ela foi desenhada, ela pode ser bem adaptada muito pelo próprio coach, da forma como ele está mais habituado a atuar. Tá? Então, não está focado em nenhum nicho, mas não fazemos nenhum tipo de restrição quanto a, não, se você está no nicho tal, então você tem que usar esse tipo de plataforma, esse tipo de conteúdo. Se você está no outro nicho, você tem que ter uma seleção diferente lá no nosso ambiente de negócio, no Engage. Não, não é assim. Ela é totalmente transparente e a gente valoriza todos os nichos de trabalho. Então, Uhum. outro dia, eu estava até conversando com os sócios, né, com o Marcos e com o Domingo, e foi bem interessante, porque a gente estava falando também sobre isso, sabe, o quanto a CAI pode apoiar todos os nichos. A gente começou a fazer alguns brainstorms, né, por exemplo, poxa, e um coach esportivo, né, poderia utilizar a Climb? Sim. Claro, por que não? Por que não? Claro, ele não vai estar, de repente, no momento em que ele faz uma sessão, de repente, pode ser que a sessão dele fazendo seja no momento em que ele faz o cumpre matinal com o cliente dele, por exemplo, ou no momento em que ele faz o treinamento, não sei, alguma coisa nessa linha. Né? Uhum. E ele não vai estar com o computador na frente, mas ele vai compartilhar informações, ele vai trocar ideias, ele vai aprimorar, por exemplo, performance, já que a gente está falando sobre um coach esportivo. Você está falando de um coach de saúde, por exemplo, ou alguém que busca um emagrecimento, sei lá, a gente ouve bastante falar sobre isso, né? E lembrando que o coach não é nutricionista, pode até ser, mas ele não tem esse papel de nutricionismo, né? Ele tem outras ideias. A ideia é trabalhar mais com a mente da pessoa, mais no sentido de motivar o profissional, trazer ideias que podem eliminar crenças limitantes para poder atingir aquele objetivo, e por aí vai, né? Então, assim, coach de saúde, por exemplo, poxa, e ainda mais agora, fazendo trabalhos online, muitos fazendo trabalho online, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, a gente não está limitado, muito pelo contrário, está aberto, muito aberto, para o coach qualquer nicho de atuação e metodologia. Tá? Se você É. me permite, eu queria até falar um pouco sobre esse tema. Uhum. Uhum. Às vezes Antes a de você gente tem falar, algumas discussões sobre escola de formação X, Y, Z. Né? O Brasil, ele tem muito boas escolas de formação, infelizmente, é, muitas reconhecidas internacionalmente. Né? Então, o que nós quisemos fazer foi um ambiente de negócio que fosse totalmente transparente e aberto. Então, por exemplo, falando de funcionalidade da Climb, né, para os coaches que estão ouvindo a gente, um ponto que é interessante. É, qual é o passo inicial que você faz depois que você faz aquela primeirinha sessão com o seu cliente? Por você estar lá naquela primeira sessão, aí você fala assim, caramba, que linha que eu vou poder seguir com o meu cliente? Né? Então,
Alguns já têm alguma metodologia mais inicial, mas dificilmente você vai conseguir planejar o que está na sexta sessão, na sétima sessão e por aí vai. Então, nesse nosso ambiente, isso é muito interessante, qualquer que seja a metodologia, para qualquer que seja o nicho de atuação, o coach pode planejar sessões. E a salinha dele de sessão, na verdade, que a gente chama, né, o ambiente de sessão, só é aberto quando você planeja. Então, assim, ela é super, como está o comentário, né, é super ampla, realmente. Ela é super ampla, super aberta e transparente para qualquer nicho de atuação e qualquer metodologia de trabalho. E eu acho super legal você falar isso, porque o meu estilo de coaching, né? Como eu tenho vivido aqui nos Estados Unidos e, como eu falei, fiz a formação, fiz, né, uma certificação lá em Tóquio, a gente trabalha com sessões que são temas a cada sessão, né? Essa é a minha metodologia. Eu posso trabalhar com processo longo, né? Em que eu vou seguindo e vou acompanhando. No caso do empreendedor, a gente vai seguindo uma linha, mas eu também posso trabalhar com executivos altos executivos que cada sessão trazem um tema. Então eu gosto da ideia de que eu posso, mesmo não sabendo o tema da minha próxima sessão, no caso desses executivos, né, que eu encontro só uma vez por mês e aí eles trazem a dificuldade daquele mês, eu consigo mesmo assim falar, porque eu não abandono, acho que a grande maioria dos coaches, eles não abandonam seus clientes entre uma sessão e outra. Né? Você continua em contato de Exato. alguma forma e a Climb vai ajudar com isso. Ah, manda um artigo relacionado à indústria do coach, manda alguma coisa, alguma ideia, deixa uma abertura para falar. Isso sim é criar desenvolvimento em longo prazo, não é só encontrar aquela pessoa no dia da sessão. Então, eu gosto da ideia de, mesmo para esses que não são programados, eu consigo falar, poxa, pensei numa coisa. E aí eu anoto lá. Eu estava pensando na sessão do Marcos, eu acho que pode ser legal a gente falar sobre isso. E não seguir uma metodologia de uma escola e tudo mais, isso sim é irrestrito, como a gente viu aqui. Eu quero trazer alguns comentários que apareceram aqui enquanto a gente estava falando. O Silvio, em um mundo onde a informação é tão vasta e muda tão rápido, usar a tecnologia para facilitar a vida das pessoas é um legado e tanto. Baita apoio, sucesso aos idealizadores. Ah, e olha aqui, meu colega de formação na época no Brasil. Oi, Tati, é verdade, do nosso grupo a maioria não está mais na área. No meu caso, diversifiquei entre Startup Tax Coach e Language Coaching. Excelente. Ótima iniciativa, acho que eu trouxe. Excelente. E o Samuel aqui comentando: foco no core business é vital para o sucesso de todo empreendedor. Fantástico disponibilizar ao coach uma plataforma que lhe suporta em todos os aspectos do negócio. Parabéns, Climb. A Climb chegou para apoiar o coach em todas as suas áreas e dimensões de trabalho. Sucesso aos envolvidos e parabéns pela live. Você sabe a coisa mais legal, assim, que quando a gente falou de fazer a live, eu pensei, poxa vida, o meu canal principal aqui no Tati Talk, e se você me permite, gente, já que vocês estão aqui por causa da Climb, se inscreve no meu canal, clica lá no sininho para ser lembrado. Eu tô live toda segunda-feira e prometo com tópicos e assuntos nesse nível aqui, tá? Porque eu sou a curiosa de plantão, então eu trago um bocado de coisa legal. Mas quando vocês falaram desse tema, eu pensei comigo, a Climb tem um objetivo comercial. Ela tem. Ela é uma empresa que, como nós estamos falando aqui, nasce, precisa se sustentar a longo prazo. Mas o objetivo por trás disso, que eu sinto que esse objetivo vai contaminar o mundo de coaching, que contamina as pessoas que procuram um coach. Porque a gente está falando de fazer com que negócios que são pequenos e que no caso do Brasil, né, quiçá de muitos países, é quem sustenta. Quantos por cento dos negócios no Brasil são pequenos negócios? 70? Então, não É sei se é esse o verdade. número exato, mas a Climb ela vai ajudar aos pequenos negócios a nascerem e sobreviverem, né? E aí as famílias que dependem desses negócios sobrevivem e vão para a escola e pagam suas contas e viajam e vivem. Então, Tati, se você me permite, por assim, até favor, fazendo um gancho com o que você trouxe, é super importante. É natural, somos uma empresa, a gente não tem só gastos, mas tem investimentos, né, que estão vindo para o futuro a curto, médio e longo prazo, né? Mas, assim, uma coisa importante para comentar aqui é o seguinte: nós acreditamos tanto no mercado de coaching e acreditamos tanto que o coach é um catalisador desse desenvolvimento humano, e eu vou contar para você que uma parte muito
muito importante na nossa plataforma, que é justamente essa conexão entre o coach e o coachee, ela é gratuita. Hum. Então, o coach, ele... Tá me ouvindo? Infelizmente, bem nessa hora legal, você deu Significa uma travadinha, mas acho que você já está voltando. Tá bom, então vou voltar aqui então ao tema. Continue O que aí. eu quero trazer é assim, tem tanto desse no mercado. Opa, Segue o Fusca aí. vamos lá, voltamos. Esperar estabilizar um pouquinho. Legal, acho que agora já voltamos, né? Uhum. Tá. Então, o que eu queria dizer é assim, que nós, apesar de sermos uma empresa com investimentos, né, fortes, pesados, né, no mercado, isso não tem jeito, né? Se você quer fazer bem, tem que investir bastante. Nós temos um potencial, nossa crença no mercado de coaching é tão grande que uma parte importante da plataforma ela é gratuita, tá? Então é um ponto, e quando eu falo gratuito, é gratuito de verdade. Quer dizer, o coach vai entrar, ele vai se cadastrar, por exemplo, e um cadastro super simples, né? Nome, e-mail, pequenos dados, rápido. Ele, ao preencher os dados dele nessa plataforma, no perfil, vai preencher os perfis, se for do interesse dele, ele pode aparecer já no Engage, totalmente gratuito, e naquele momento em que ele faz o perfil, se alguém quiser fazer uma inscrição agora, um cadastro agora, por exemplo, em 15 minutos ele já está disponível para o Brasil inteiro. É um catalisador de negócios para o coach. E o melhor, gratuito. Uhum. E tem outro ponto interessante que você trouxe também, eu queria complementar aqui, aproveitando o gancho, é sobre a qualificação de mercado, né? Um outro ponto interessante que a gente tem é a nossa curadoria, né? O que significa curadoria? O coach, ele vai trazer, na descrição do perfil dele, vai trazer pontos importantes sobre a experiência, sobre a metodologia, sobre a formação dele, certificado, se for o caso, e por aí vai, né? A nossa curadoria, ela faz esse cheque de consistência de informação. Então, se ele fala que é formado pela escola X, escola X, se ele subiu o certificado dele, poxa, já é um comprovado que ele tem esse certificado, né? Então, a gente consegue fazer esse link entre as duas partes, quer dizer, aquela pessoa que é um profissional qualificado, que quando ele vai olhar, vai falar assim, caramba, olha, aqui tem um selo Climb, o selo da curadoria Climb. Eu posso confiar que as informações que estão lá são verdadeiras, Uhum. né? Esse profissional ele é qualificado para me atender. Então eu vou lá e faço a conexão, a união entre as duas partes. Isso é brilhante, porque a gente sofreu aí nos últimos anos, não vamos entrar nessa seara, mas com um pouco de mancha, né, em cima do nome do coaching, né? Porque aconteceu uma explosão e como não é uma profissão regulamentada, a gente está hoje separando o joio do trigo, né? Pessoas que querem ficar, pessoas que estão realmente querendo se desenvolver e que vão entrar para a Climb, tenho certeza. A gente sofreu isso, né? É uma profissão que ficou com uma mancha muito grande. Então, eu acho muito legal que vocês tenham a curadoria para que dê a pessoa que vai contratar você, coach, você que vai ser um cliente, que de repente, talvez você não vá ser um coach ou uma coach, mas você vai procurar um coach para você na Climb, você tem a garantia de que. Eu não digo garantia, porque a Climb não tem como sentar do lado e assistir a sessão, apesar que a gente já falou sobre isso, né? Mas deixa para lá, deixa eles ficarem curiosos. Quem sabe a gente faz outra live falando disso. Mas você tem pelo menos uma validação do que o Marcos acabou de comentar. Eu quero mencionar Exatamente. uma coisa muito importante quando você estava dizendo sobre essa manutenção da profissão e o longo prazo da profissão, a sustentabilidade, que é o seguinte, a minha história pessoal, né? Eu estava contando que eu comecei no coaching em 2013 formalmente, comecei a fazer minha formação antes, porque eu quis migrar para a profissão. E aí eu tive a minha empresa em torno de 3 a 4 anos no Brasil, e aí o meu marido foi transferido para cá, para Michigan, nos Estados Unidos.
para General Motors, né, onde ele trabalha, e hoje é onde eu trabalho também. Nenhuma das minhas opiniões pertencem à General Motors, tá? Toda a minha opinião pessoal aqui, só fazer esse disclaimer aqui. Quando nós viemos, eu tive que encerrar a minha empresa no Brasil, vendi o meu escritório, porque outra coisa que a pandemia trouxe de coisa boa é que hoje você não precisa provar para ninguém que você é um bom coach, uma boa coach, porque você tem um escritório ou não. Né? Não importa se você está atendendo do México, de Michigan, nos Estados Unidos ou do Brasil, você pode provar que você tem competência. Antes não era assim. Você tinha que ter um escritório, né, tá devidamente instalado num bom prédio, para as pessoas confiarem mais. Natural, né? Quando eu me mudei para cá, eu tive que encerrar a minha empresa. E eu vim como a esposa do funcionário. O que aconteceu comigo? Se eu não tivesse a profissão de coach, eu teria chego aqui e levado muito mais tempo para me estabelecer como pessoa, como profissional do que eu levei. Por que foi rápido? Porque eu mantive. Eu já atendia pessoas de fora do Brasil, mas não se preocupe se você um dia fosse mudar, você pode continuar atendendo no Brasil, porque agora é tudo virtual. Mas estava tudo aqui, ó. Eu tinha o meu negócio planejado, o meu conhecimento estava aqui, a minha paixão estava aqui. Então a profissão de coach, ela te leva para qualquer lugar. Se você vai se mudar para os Estados Unidos, para a China, para o México, onde está o Marcos, para o Brasil, onde estão os outros dois sócios, você carrega com você. Então é mais um ponto para essa profissão. Se você começar direito, fazendo uma formação séria, conseguir fazer parte de uma plataforma como a Climb, você se sustenta, seja a primeira cabeça da casa ou um ganho extra, você decide, ou de graça, você pode ser um coach voluntário, por que não? Em qualquer lugar do mundo. Faz Exato. sentido? Esse é um grande ponto, Tati. Hoje, vamos ser realistas, vai. Não dá para imaginar um mundo que seja digital. Né? Uhum. Até usando até um colega, o Marcelo comentou, um grande amigo, o Marcelo comentou aí com a gente, né? Adeus caderninho, Adeus, acabou. caderninho. Se você ainda tiver pegado a isso, eu lamento, assim, as suas limitações em relação ao mercado são gigantescas. Hoje, apesar de eu estar aqui no México, eu venho trabalhando com clientes aqui mesmo, no México, ou também com clientes no Brasil, porque eu tenho ainda meus clientes ainda que atuam de apoio, ou, ao invés de falar clientes, amigos, né? Porque a Amigos. gente, como você comentou, poxa, isso aqui é interessante para o fulano, deixa eu compartilhar com ele, isso aqui pode ser legal para o que a gente estava trabalhando naquele momento. Então, não dá para pensar num ambiente que não seja digital, né? A video call, você armazenar, você ter as informações à mão, a pessoa poder acessar do outro lado de uma forma instantânea, de uma forma rápida. Né? Então, é isso, assim. Pudesse resumir a frase, quem tiver no meio digital vai ter sucesso mais rápido, essa transformação. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, e eu não quero trazer esse ponto, é um tema ruim, né, para todos, tal, com relação à pandemia, mas catalisa mais ainda, né? Quer dizer, se você tem a opção de ter uma saída digital, que é obrigatória hoje, não vejo como não ser obrigatório, hoje ainda é mais ainda obrigatório. Mas, Me faz te perguntar aí, como é que você vê o futuro desse negócio, desse mercado? uau, uau, uau. É assim, Tati, vou te falar em linhas gerais, tá? Eu, como você bem comentou lá no começo, eu vejo o coach como um catalisador desse desenvolvimento do potencial humano. Né? E aqui nenhuma crítica aos treinamentos, tá? Seja treinamento online, ou seja treinamento presencial. Eu vejo o coach de uma forma ativa, contribuindo ativamente. Quer dizer, como é que você aprende? Você aprende fazendo. Esse é o grande ponto, né? Mas a maioria das pessoas, né? Mas, assim, quando você traz para esse mundo de poder executar, aquilo fixa muito mais para o seu dia a dia. Então, o coach é isso, é você fazer a pessoa mover para ação, seja em qual área ela for atuar, e mudar a maneira de pensar, mudar a forma de atuar e crenças e por aí vai. Então, eu acredito muito no coach como um catalisador de desenvolvimento humano. Outro ponto que é muito importante, isso já foi falado há muito tempo atrás,
é que os coaches estão em todos os lugares. Estão em todos os lugares. Sim. Inclusive, né, grandes líderes, o que se diz é que todo grande gestor vai ser coach um dia, né, o líder coach. Né? Não tem como fugir disso. Eu acho que é um estilo de liderança que precisa ser praticado, que você potencializa mais aquilo que o profissional pode trazer. Né? Então, eu acho que esse é o grande mote aí de você ter os líderes dentro das organizações. Um outro ponto que eu vejo, assim, o profissional que tiver com a Climb, e aqui sem querer dar spoiler, né, nós temos aí o roadmap super consistente, relacionados à inteligência artificial, a módulo de empresas, a potencializar cada vez mais essa interação com os clientes. De novo, não posso falar muito, tem muita coisa aí para chegar em breve. E o nosso roadmap ele está bem interessante, porque ele tem uma visão de curto prazo, ou seja, capaz aqui de no curto prazo de um mês e meio, já ter grandes novidades na plataforma, apoiando o coach, médio prazo e longo prazo. Então, vem ficar com a gente. Acho que esse é o caderninho já era. Eu vejo o futuro dessa forma. Bom, eu vou estar lá, né? Então aí, sei lá. Se Já, quiser me já tá, contratar, né, Tati? estamos aí, né? Fazendo jabá, então, ó, compra meu livro, tá? Tá em inglês e português. Pessoas vendem para pessoas. Você vai aprender a vender. O que significa climb? Eu te perguntei isso, você me Oh, explicou, mas eu quero que você explique para todo mundo que está vendo a gente no YouTube, no LinkedIn e no Facebook agora. E depois? claro. Não, legal. Assim, Climb, ela tá baseado em vários pilares, né? Eu gostaria de destacar três aqui, falando aqui sobre evolução, sobre autoconhecimento, sobre atingimento de objetivos. Então, a gente, quando pensou no nome Climb, ele veio de uma junção pensando nesses três fatores. O que as pessoas buscam? E aqui eu não estou falando do coach ou do coaching. Busca essa evolução, busca esse autoconhecimento e busca esse atingimento de objetivo, seja qual for o seu objetivo, né? Quando eu penso na Climb, o nome Climb, ele vem de uma junção de dois pontos importantes. Climb, de calada em inglês, né, sem o Y, só de. E o Y, que representa quem? Representa você, representa o you em inglês. E você pode ser o coach ou pode ser o coaching. Né? Então, é essa junção entre as duas partes. Quer dizer, você consegue crescer, você vai buscar o seu conhecimento, vai atingir seus objetivos. Tem umas curiosidades assim sobre a Climb, Tati. Por exemplo, se você reparar, o nome Climb, ele é todo minúsculo. Uhum. Né? Nós não temos o C maiúsculo como as pessoas colocam, né? Todas as letras são minúsculas. Existe um conceito muito forte sobre isso. O que a gente entende é que as pessoas elas são iguais. Não existe essa diferenciação por conhecimento, por experiência ou por qualquer outro critério relacionado, por exemplo, à diversidade, que não faz o menor sentido a gente conversar, porque todas as pessoas são iguais, são seres humanos. Uns podem ter algumas ferramentas ou experiência a mais do que outros, mas é por isso que a gente tem que se apoiar, sempre unido. Então, essa ideia de ser igual, né, de ter essa comparação igual entre todos os elementos, foi porque a gente trouxe um Klein minúsculo. E, e, Espetacular. e, e assim, resumindo aí, só para o pessoal conhecer um pouco do nosso logo, né? Nosso logo, ele também traz esse traçado de simbiose, né? A simbiose, que é o trabalho em conjunto entre o coach, representado por uma das letras invertidas, e o outro da outra letra, né? Do outro símbolo, né? Junto com isso, a gente também pode dizer que a nossa vida, o nosso dia a dia, e ninguém está livre disso, ela é feita de vales e picos. Né? Uhum. E durante o processo de coach, a gente vivencia esses vales e picos, vivencia sucessos, vivencia talvez algumas decepções, ou alguns momentos que não são tão agradáveis. Então, quando a gente traz assim esse desafio, esse trabalho em conjunto,
momento simbiótico entre o coach e o coachee é o que a gente quer representar com a cliente. Então, essa união conjunta é o que nos move, é o que nos traz. O coração até mexe quando a gente fala esse tipo de coisa. Sim. E é lindo demais, viu? Porque se você que está ouvindo a gente vai ser um coach, um cliente, ou se você vai ser um coach ou uma coach, lembre-se de que a maior virtude de um coach ou de uma coach é a empatia, né? A capacidade de descer no nível, e não me entenda mal quando eu digo descer no nível, né? De estar à mesma altura que o seu cliente, porque o coach ele não sabe mais. Ele só está na vantagem de estar vendo as coisas por uma outra perspectiva. Uma curiosidade de onde veio a palavra coach é de coach de cocheiro mesmo, né? Então o cocheiro ele senta na frente, né, enquanto tá lá a pessoa sentada lá atrás, enquanto o cocheiro guia o cavalo, mas quem comanda o cocheiro é a pessoa lá atrás, que diz, olha, eu quero ir para, vamos dizer que a gente vai de cavalo para a Avenida Paulista, de charrete para a Avenida Paulista, eu quero ir para a Avenida Paulista. Mas o coach sentado na frente, ele tem uma visão maior. Então ele vai dizer assim: "Tá bom, Marcos, você me disse que a gente vai para a Avenida Paulista. Você tá me mandando ir para a esquerda. Mas aqui na esquerda, eu estou na última faixa da Marginal Pinheiros. Se eu for para a esquerda, nós vamos cair na água. Você tem certeza que é essa a sua escolha?" Então, essa é a grande conexão entre cliente e coach. Antes da gente terminar, e por favor, não saiam daqui. Quando eu falo que vou terminar, as pessoas começam a desconectar. Fica aí, me dá a chance de te dizer o que eu tenho para a próxima semana, hein? Você ficou aqui todo esse tempo comigo. Segura a onda, são mais 5 minutos. Eu sei que você está com fome, eu também tô. Tem que cuidar da sua vida. Mas, Marcos, antes da gente dar tchau aqui para as pessoas e eu me despedir, suas considerações finais. Poxa, Tati, assim, antes de mais nada, eu queria, de coração mesmo, te agradecer. Agradecer profundamente, porque pô, a gente vem conversando essa semana toda, né? Quando você comentou que você tinha se diagnosticado com o Covid, a gente ficou com o coração apertado, né? Porque a gente vem conversando já há bastante tempo e falou, caramba, mas e a Tati? A gente ouve tanta coisa, né? A gente não sabe. Alguns são assintomáticos, outros sim têm algum tipo de situação, mas conseguem se recuperar e tal. Então, o único pensamento nosso foi pensar na sua pronta recuperação. Então, quando você trouxe esse momento, né, esse acordo, né, eu queria te agradecer muito, não só pelo comprometimento, né, mas também agradecer aí pelo seu empenho, sabe, Nádia? Agradeço realmente, porque eu sei que não é fácil, mas você tá com o pique total, sempre está com o pique total. Tossindo. Então é muito legal. Obrigado pelo espaço. Aqui no Tati Talk também é um prazer. Queria aproveitar e convidar as pessoas também a assinarem o canal, que é muito legal mesmo. Eu vi bastante entrevistas, principalmente nesses últimos períodos. E, poxa, fantásticas entrevistas. Eu queria aproveitar aqui, Tati, e fazer dois convites especiais. Né? Um convite, antes do convite, eu queria também aproveitar o momento, não só agradecer você, Tati, mas tem outras pessoas que são muito importantes a gente agradecer, sabe? Esse ciclo, essa jornada da Climb não tem sido fácil, de grandes desafios. Né? E a equipe de desenvolvimento, o nosso desenvolvimento assim, tem se dedicado de uma forma espetacular. Né? Eu com os meus pedidos de última hora e pressão e, poxa, prazo, e queremos sempre o melhor. Então, eles, assim, de tirar o chapéu, assim, a forma como eles vêm trabalhando. Tá? É uma equipe, assim, campeã, realmente. Queria agradecer também a nossa equipe de marketing, né? A empresa, ela tá com um foco muito grande aí no marketing. A gente vem fazendo... a gente quer realmente potencializar a carreira do coach, e nada melhor do que a própria marketing. Então, assim, nossa equipe financeira também, então, assim, tá super sintonizada a equipe toda. Queria agradecer a todos. E agora, aproveitando o convite, né, da parte final, prometo que eu não vou me estender muito, primeiro eu queria convidar os coaches. Né? Por que os coaches? Queria convidar os coaches porque é um desafio. É algo diferente. Aceita esse momento. Vamos encarar esse momento. Vem para a Climb, se cadastre, dá a oportunidade de aparecer no Engage. Né? Você vai potencializar a sua carreira, vai aumentar o seu engajamento. Nesse momento, faça um teste gratuito da plataforma. 15 dias gratuito, você não tem por que se arrepender.
só vai potencializar a sua carreira. Dentro do nosso blog, você tem informações que vão te ajudar com técnicas. A gente tem um blog especial tanto para coaches como para coaches. Tá? Então, com técnicas, com ideias, para falar um pouco de mercado e muito mais por vir, né, Tati, como a gente já estava conversando. Né? E, legal, e para os coaches, ou para as pessoas que ainda não conhecem o que é o mercado de coaching, né, podem ser determinados clientes, eu queria fazer também convites. Um convite primeiro para você entrar no nosso blog, na seção de coaching, e conhecer um pouco das definições. A Tati deu uma breve explicação sobre o que é coach, fez a comparação sobre mentoria, a gente falou um pouco sobre o mercado, sobre como o coach pode te ajudar, tudo isso lá no nosso blog. E aí, quando a pessoa estiver preparada, né, para contratar, ela já sabe que ela pode contar com a Climb para poder chegar no próximo nível aí dos objetivos. Excelente, estou inspiradíssima. Eu quero te agradecer muito, muito mesmo. Falei no início, estava bem para fazer, o pior já passou para mim, e você vê como as coisas são providenciais. Aconteceu o pior antes dessa live. E como eu disse no início também, a gente tem que ter a espinha ereta, porque esse mundão precisa que a gente tenha otimismo, que a gente coloque a mão na massa. Então acho que a Climb está aí para ajudar todo mundo a se estruturar, colocar a mão na massa e fazer acontecer, né? Procurar bons coaches, ser um bom coach, ser uma boa coach. E eu te agradeço muito, eu estou honrada de verdade de estar aqui falando no Dia do Coach no Brasil, direto dos Estados Unidos, direto para minha pátria mãe. Tem muita gente pelo mundo aí que eu vi tá me acompanhando. Tem gente da Califórnia, tem gente da Flórida que eu vi aqui, tem gente de Nova York. E se eu tiver errado, eu acho que eu vi alguém da China também aqui, você no México. Então a gente está aí nesse mundão para fazer o bem, né? Mas É precisamos isso. sustentar as nossas demandas também. Eu quero te agradecer. Tem muita coisa Eu legal, muitos agradeço. parabéns. Gente, não sai daí. Espera, deixa eu fazer meu jabá. Marcos, segura a onda aí que eu já volto, tá bom? Gente, eu realmente estou muito honrada pelo Marcos ter me escolhido para fazer o lançamento da Climb. Eu espero que vocês se juntem a eles. Eles são merecedores, trabalho árduo, de muito investimento financeiro, de tempo, de amor. Eu vi aí até que a filha do Marcos deu um orgulho que não cabe no peito, pai. É para não caber mesmo no peito. E aos outros dois sócios, Domingos e outro Marcos, toda a equipe da Climb, meus parabéns. Para encerrar aqui, eu quero pedir para você, com muita humildade, que você se inscreva no meu canal se você estiver no YouTube, se você estiver no LinkedIn, me siga no Facebook também, eu vou te aceitar. E se você puder ir no YouTube, que é a minha plataforma principal, de novo, com muito amor e muita humildade, eu te peço, me siga e clique no sininho para ser lembrado e lembrada. Toda segunda-feira eu estou ao vivo com um tema diferente. Eu faço isso por amor e o objetivo é só propagar conhecimento, coisa boa como vocês viram aqui na Climb. E é o que vai acontecer semana que vem com meu querido amigo Márcio. A gente vai voltar para uma segunda live com ele, porque quando a gente estava com mais, acho que de 50 pessoas assistindo a gente só no YouTube, a luz piscou e a gente, puf, perdeu. Eu não estava mais com ele. Então ele tem um comeback segunda-feira que vem para falar sobre internacionalização da sua carreira. Olha só, nada mais providencial do que para falar disso logo depois de falar, para você de repente se embrenhar na profissão como coach. O Márcio se mudou para a Flórida há alguns anos, vindo do Brasil, e internacionalizou a carreira dele. Então ele vai falar como ele fez isso, como foi o networking para conseguir isso, como a gente faz para trabalhar o nosso currículo, como a gente faz para viver em outro país e recomeçar. Vai ser imperdível. 8 da noite, segunda-feira, quando eu vou estar muito melhor desse Covid do que eu já estou hoje, 6 da tarde, Eastern Time, aqui. Lá da Califórnia, a gente está umas 3 horas antes, e o resto do povo aí, por favor, olha o seu fuso, mas do Brasil, 8 da noite. Vamos seguir o horário lá de Brasília. Beijo enorme. Estou muito honrada de ter todos vocês, seguidores da Climb, aqui comigo, e a gente se vê segunda-feira que vem. Tchau, tchau.